Os quanta obedecem ao relógio? A ultrapassagem da velocidade da luz seria muito embaraçosa para a relatividade. E agora aconteceu. Recentemente, os experimentadores descobriram uma forma de mover fótons de uma posição para a outra sem passar pelo espaço entre as duas. O primeiro exemplo de verdadeiro teletransporte, como os fótons passam do ponto A para o ponto B instantaneamente, não decorre qualquer tempo. A velocidade da luz não é realmente excedida, é tornada irrelevante. Podemos dizer que o tempo é contornado. Na verdade, o teletransporte ilustra a imagem do aparecimento do espaço, do tempo e da matéria. Teletransportar fótons tem implicações tremendas. Como temos estado a ver, o pensamento de Einstein permaneceu enraizado no mundo clássico, e esse mundo é limitado pela velocidade da luz, como cavalos selvagens libertados de um curral. Se os objetos quânticos puderem ultrapassar a velocidade da luz, não por se deslocarem mais depressa, mas através de uma ação instantânea. Algo desconhecido nos espera. Um aspecto desconhecido tem a ver com o número de dimensões que realmente existem. O tempo dos relógios é unidimensional. Avança numa linha reta que ocupa uma única dimensão, como todas as linhas retas. Só conseguem ligar o ponto A ao ponto B. Mas, na teoria quântica, não há limite para o número de dimensões que existem, já que existem como conceitos puramente matemáticos. Por exemplo, algumas teorias quânticas exigem que passemos para além da gravidade, para o campo da supergravidade, que anuncia 11 dimensões. O estado pré-criação, antes do Big Bang, podia ser adimensional, ocupando zero dimensões, matematicamente falando, ou ter dimensões infinitas. As possibilidades são estonteantes, por estarem tão afastadas da experiência de todos os dias. Temos de acrescentar as três dimensões do nosso universo à pilha dos absolutos desmantelados, e o tempo, a quarta dimensão, poderá ter de as acompanhar. Em termos matemáticos, já o fez. É geralmente aceito que cada partícula está a emergir aqui e agora, vinda de um lugar com zero dimensões, a saber, o vácuo quântico. Alguns físicos radicais defendem até que os únicos dois números com alguma realidade são o zero e o infinito. Zero é onde ocorre o truque de se transformar nada em alguma coisa. O infinito é o número de possibilidades que podem emergir, numa escala absoluta. Todos os números entre eles têm a mesma realidade de bolas de sabão e fumo. Zero dimensões não podem ser visualizadas, e mesmo a matemática pode parecer um truque de salão, porque há muitas variáveis desconhecidas ou fruto de pura especulação. Mas não há dúvida de que todos nós existimos porque o intemporal, que não tem princípio nem fim, se expressa como tempo no momento presente. Esta transformação desafia a lógica, o que, neste momento, já não deve ser uma surpresa. Já que o reino quântico não obedece ao relógio, por que não aceitar a verdade, que o tempo é totalmente maleável? Nesse caso, não será um salto demasiado grande vermos qualquer versão do próprio tempo como artificial. Para tornar isto mais fácil de compreender, precisamos de explorar um termo básico da física quântica que também se aplica à realidade cotidiana: estado. Quando vemos uma árvore, o seu estado é o de um objeto tangível que podemos localizar no espaço, tempo e percepcionar com os cinco sentidos. Uma nuvem que paira é vaporosa e mais ilusiva do que uma árvore, mas existe no mesmo estado de fisicalidade. Quando a física investiga o domínio quântico, há outro estado envolvido: o estado virtual. É invisível e inatingível, mas ainda assim real. Na verdade,
Visitamos o estado virtual em todos os momentos em que estamos acordados. Pensemos numa palavra, qualquer palavra. Vamos escolher abacate. Quando pensamos ou dizemos abacate, damos-lhe existência como objeto mental. Antes de pensarmos ou dizermos a palavra, onde está ela? As palavras não estão guardadas em estado físico, nas células do cérebro. Em vez disso, existem de forma invisível, mas prontas a utilizar, num estado virtual. Podemos escolhê-las à nossa vontade, uma capacidade que se deteriora quando a memória do cérebro enfraquece ou é danificada fisicamente. Um rádio defeituoso também não consegue captar as ondas de rádio. Sem um receptor em boas condições, os sinais de rádio existem invisíveis e imperceptíveis à nossa volta. Da mesma forma, o cérebro é um dispositivo de recepção para as palavras que usamos. E não só isso. As regras do uso de linguagem pertencem também ao domínio virtual. Quando vemos a frase "As casa precisa vento", sabemos instantaneamente que não obedece às regras da linguagem. Não usamos energia dentro do cérebro para distinguir uma frase que faça sentido de uma que não o faça. As regras estão invisivelmente incorporadas num local que é, para todos os efeitos, não físico. As partículas subatômicas também vêm de um local não físico, e não há razões para acreditar que o local onde vamos buscar a palavra rosa não seja o mesmo de onde vêm as galáxias. O estado virtual fica fora da criação manifesta. Quando uma onda se transforma numa partícula, que é o passo básico que traz os fótons, elétrons e outras partículas ao mundo da nossa experiência, o estado virtual é deixado para trás. O estado virtual é também a razão porque a física calcula que cada centímetro cúbico de espaço vazio não esteja realmente vazio. Ao nível quântico, contém uma enorme quantidade de energia virtual. Tudo no universo pode mudar de estado. Na experiência de todos os dias, ninguém fica intrigado por ver a água transformar-se em gelo ou vapor, que são outros estados do H2O. Ao nível quântico, as mudanças de estado atingem os seus limites, pairando entre a existência e a inexistência. Uma mesa de cozinha transita do estado virtual para o estado manifesto milhares de vezes por segundo, com demasiada rapidez para que alguém o observe. Este é o acender e apagar, o interruptor de ligar e desligar que já mencionamos diversas vezes. Uma mudança quântica do estado é o ato básico da criação. O multiverso ganhou enorme popularidade por esta mesma razão, quando se percebeu que o surgimento de um universo não era mais importante do que o surgimento de um elétron. Nos dois casos, as mesmas flutuações operavam no campo quântico. A olho nu, o universo parece muito, muito grande, enquanto um elétron é muito, muito pequeno. Mas esta diferença não importa no ato da criação. Uma criação quântica não vem de outro lugar, nem vai para lugar algum. É apenas uma mudança de estado. Logo, em vez de usarmos o tempo como medida da mudança, temos de pensar em termos de estados. Imaginemos uma bola de vôlei presa a um poste. Quando lhe batemos, a bola começa a girar à volta do poste, mas, a dado ponto, esgota-se-lhe a energia e aproxima-se cada vez mais do poste, atingindo, por fim, um estado de repouso. Os planetas que orbitam à volta do Sol cairiam dentro dele se perdessem energia e velocidade com o tempo. Isso só não acontece porque se deslocam no vácuo do espaço intergaláctico. Ao contrário de uma bola de vôlei, não encontram a resistência do ar e podem, por isso, continuar a girar durante eóns. Agora, imaginemos um elétron a orbitar em volta do núcleo de um átomo. Uma imagem parece muito semelhante à de uma bola de vôlei a girar em volta de um poste. Nos átomos, a órbita de cada elétron é chamada uma camada,
e os elétrons mantêm-se na camada que lhes é destinada, a menos que ocorra um acontecimento quântico. Nesse caso, saltam para a camada seguinte, mais perto ou mais longe do núcleo do átomo. A palavra quantum foi escolhida porque, como um pacote de energia, o quantum desloca-se de um estado definido para o outro, levando consigo a sua energia. Os elétrons não deslizam de uma localização para a outra, nem abrandam, saltam de uma órbita camada e aparecem noutra. Quando compreendemos a importância do estado, vemos porque os quanta não se regem pelo tempo dos relógios. O tempo dos relógios é como uma tira de telégrafo a sair continuamente do aparelho, enquanto o domínio quântico está cheio de intervalos, mudanças súbitas de estado, acontecimentos simultâneos, inversões de causa e efeito. Logo, se a base da criação é o quantum, como se ligaram os objetos físicos ao tempo dos relógios? A resposta mais simples é a de que o tempo dos relógios é apenas mais um estado. Quando o universo atingiu a maturidade, cerca de 1000 milhões de anos depois do Big Bang, cada objeto físico volumoso, maior do que um átomo, ficou preso num determinado estado de manifestação. A matemática avançada, usando a teoria das probabilidades, consegue calcular as hipóteses muito remotas de uma mesa de cozinha desaparecer totalmente do domínio virtual, reaparecendo quase 1 metro mais à frente. Mas esta não é uma consideração prática. Estando presos na sua manifestação, os objetos volumosos no mundo cotidiano são fiáveis na sua subjugação ao espaço-tempo. Apesar do quantum poder desaparecer ao acender-se e apagar-se no plano da existência, as mesas de cozinha não vão a lado nenhum sozinhas num futuro próximo. Então, a verdadeira pergunta é: como ocorrem as mudanças de estado? O Big Bang, que fez todo o universo emergir instantaneamente, foi uma mudança de estado que não pode ser explicada como tendo ocorrido num único lugar. Num momento específico, durante a era de Planck, em todo o lado e em lado nenhum eram a mesma coisa, tal como antes e depois. Apesar da muralha que nos impede de observar a era de Planck, podemos chamar-lhe uma transição de fase, na qual um estado se transformou noutro e o virtual se tornou manifesto. É bastante estranho, aqui sentados num local onde os relógios funcionam, compreender que, tal como um elétron salta para uma nova camada, toda a criação fez o mesmo há quase 14 mil milhões de anos. Mas, se conseguimos imaginá-lo, ao menos isso diz-nos como algo tão pequeno como um elétron e algo tão grande como o cosmos estão ligados. Nenhum deles se rege pelo tempo dos relógios. Logo, impõe-se a adoção de formas de pensar inteiramente novas. A psicologia entra em cena. Agora, estamos prontos para o resgatar, individualmente, da prisão do tempo. O seu corpo participa no universo através de mudanças de estado. Digamos que, um dia, um desconhecido lhe toca à porta. Vai abrir e ele apresenta-se. Se ele disser: "Sou o teu irmão há muito perdido e passei anos a tentar encontrar-te", levá-lo-á a entrar num estado diferente do que se o ouvir dizer: "Sou das finanças e vamos penhorar-lhe a casa". Em ambos os casos, o seu corpo reagirá instantaneamente e drasticamente, apenas por ouvir umas poucas palavras. A sua frequência cardíaca, respiração, tensão arterial e o equilíbrio químico do seu cérebro alteram-se num instante. Na vida humana, a mudança de estado é holística. Como os elétrons, podemos saltar para um novo nível de excitação. Um desconhecido a apresentar-se pode virar-nos a vida do avesso. Contudo, mesmo enquanto passamos por uma drástica mudança de estado, não é possível observar os processos físicos microscópicos que têm lugar nas nossas células. As áreas específicas do cérebro que criam a alegria ou a ansiedade iluminam-se num eletroencefalograma, mas, subjetivamente, só percepcionamos o resultado final e não o mecanismo que aí nos conduziu. Mas uma coisa é certa: o evento desencadeador, um desconhecido a tocar à porta,
é o que inicia a mudança de estado. Não é o quantum, embora seja muitas vezes chamado o pilar da natureza que está a construir a experiência. A cadeia de comando, por assim dizer, move-se do topo para a base. Primeiro vem o desconhecido à porta. Depois, as palavras que ele diz. As nossas reações mentais e tudo o que se passa a nível físico. Em suma, a mente vem antes da matéria. Só no mundo humano temos a certeza de que isto é assim, apesar dos protestos dos materialistas que acreditam que todos os acontecimentos, incluindo os mentais, são causados por trocas de energia entre pedacinhos de matéria. As palavras são, antes de mais, acontecimentos mentais, porque a sua finalidade é a troca de sentido e não a troca de energia física. Se alguém prefere a palavra amt, a parte física do corpo age de uma forma. Se, em vez disso, ouvimos quer o divórcio, a parte física reage de outra forma. Este fato não escapou a alguns físicos quânticos, incluindo John von Neumann, um teórico brilhante que deu o ousado passo de declarar que o domínio quântico e a própria realidade têm um componente psicológico. A natureza é dual, ao mesmo tempo subjetiva e objetiva. É por isso que nós, os seres humanos, conseguimos ver as situações das duas perspectivas. Ao abrirmos a porta a um desconhecido, podemos reparar na sua altura, peso, cor de cabelo, etc. Perspectiva objetiva. Ou ouvir o que ele tem a dizer. Perspectiva subjetiva. É sabido que os relatos das testemunhas oculares de crimes são pouco fiáveis em tribunal, porque todos nós misturamos as duas perspectivas. Alguém que nos ameaça parece-nos maior, o que nos impede de descrever com precisão a sua altura. Von Neumann levou bastante longe a natureza dual da realidade, até à verdadeira essência do funcionamento da natureza. Descreveu uma realidade onde as partículas quânticas fazem escolhas e o observador muda aquilo que observa. Há mais de um século que a física quântica é inundada de efeitos subjetivos, em grande parte graças ao princípio da incerteza, segundo o qual não é possível conhecer todas as propriedades de um quantum. O observador seleciona uma propriedade e, subitamente, é isso que o quantum revela. Ao mesmo tempo, as suas outras propriedades eclipsam-se e são até alteradas simplesmente por serem observadas. Embora isto pareça abstrato, aqui está um exemplo do cotidiano. Imagine que está na costa norte de Oahu, no Havaí, um local famoso pelas suas ondas enormes e uma meca do surf de alto risco. Quando uma onda se aproxima, o leitor tira uma fotografia para mostrar aos amigos. A fotografia imobiliza o movimento da onda, o que significa que nela se pode ver o tamanho da onda, mas não a velocidade a que se desloca. Selecionou apenas uma das suas propriedades. Quando um físico observa uma partícula subatómica, está a tirar uma espécie de fotografia que revela algo que ele quer medir, excluindo as outras propriedades da partícula. No entanto, não é suficiente ver a realidade desta forma, porque a realidade é abrangente. Para compensar as propriedades que se esfumam no ar quando uma única propriedade é observada, as outras propriedades de uma partícula subatómica são calculadas como probabilidades. No nosso exemplo cotidiano, quando estiver a mostrar aos seus amigos a fotografia que tirou de uma onda enorme em Oahu, alguém poderá perguntar: a que velocidade se movia? E a sua resposta será vaga, muito depressa. Se lhe for pedido que seja mais específico na sua resposta, poderá dizer que a onda se movia mais depressa do que um caracol, mas mais devagar do que um avião a jato. A sua velocidade real seria provavelmente entre 30 km e 90 km. Como a onda já desapareceu há muito, pode apenas trabalhar com probabilidades. A física quântica encontra-se numa posição muito semelhante, deixando em aberto uma pergunta básica: em que medida são os fatos reais alterados pelo observador? Von Neumann não fez conjunturas sobre este ponto. A sua grande descoberta foi de que a realidade tem um componente psicológico, o comportamento com características mentais das partículas subatómicas, que é essencial. Alguns físicos, como Schrödinger,
sustentaram que o componente psicológico é de importância suprema. Schrödinger declarou ser absolutamente fundamental que abandonemos a noção de um mundo exterior real, por muito estranho que isto possa parecer ao pensamento cotidiano. Mas o materialismo, que reporta todos os fenómenos à existência do mundo exterior, não se deixou influenciar ou nega abertamente o componente psicológico ou o exclui da equação. Como é o tempo afetado pelo aspecto psicológico da realidade? É bem sabido que as experiências traumáticas fazem o tempo abrandar. Os relatos dos envolvidos dizem que, durante uma batalha ou um acidente de automóvel, tudo se movia em câmara lenta. No desporto, o conceito de estar focado é um estado alterado em que o jogador não pode errar, em que tudo se encaixa perfeitamente e, além disso, o mundo fica silencioso e o tempo abranda. Os atletas descrevem-no como uma espécie de estado de sonho, separado da realidade cotidiana. É difícil de compor estes relatos para lhes retirar o componente subjetivo. Porém, já foram realizadas experiências com êxito em ambientes mais controlados. Num estudo, os sujeitos entraram num dispositivo de um parque de diversões que os atirava de uma torre alta. Experienciaram a queda livre até que um paraquedas se abriu e os fez aterrar suavemente. Quando lhes foi perguntado quanto tempo tinham estado em queda livre, exageravam sempre o tempo, tal como as pessoas que passaram por experiências traumáticas. O tempo real da queda livre pode ser medido e, assim, torna-se fácil extrair o elemento subjetivo da distorção. Isso é suficiente? Se Von Neumann tinha razão, o componente psicológico não é um fator separado da forma como percepcionamos o mundo a cada momento. Talvez a realidade real esteja por aí, à espera de alguém que consiga encontrá-la. Os materialistas, que preferem ser chamados fisicalistas, já que a sua visão do mundo inclui tanto energia como matéria, insistem que não é necessário qualquer componente psicológico. Mas a história da física quântica aponta no sentido contrário. Schrödinger foi considerado um místico e menosprezado, mas ele sabia, com base em provas empíricas, que, ao nível básico, o comportamento de uma partícula subatómica não corresponde ao de um pequeno planeta, mas a uma mancha indistinta de possibilidades. O observador determina qual dessas possibilidades passará por uma mudança de estado, manifestando-se como um objeto mensurável. Assim, a melhor resposta ao mistério, de onde veio o tempo, acaba por ser uma resposta humana. Não é preciso que tenhamos estado presentes no Big Bang para que este tenha um componente psicológico. A única versão do Big Bang que alguém alguma vez conhecerá é a história contada pelos seres humanos, a partir da sua mente e do seu cérebro. O mesmo mecanismo está a produzir a realidade neste preciso momento. Logo, o mistério do tempo existe perante os nossos olhos. Sem uma resposta humana, permanecerá um enigma para sempre. Neste capítulo, demos-lhe uma antevisão dos benefícios de um universo humano, onde o tempo está do nosso lado, porque nós participamos na sua criação. Todavia, neste momento, a física ainda luta por manter o tempo objetivo intacto, preservando-o como o único tempo real. Com que a ciência tem de se preocupar? Mas e se o único tempo real for mesmo o momento presente? Isso faria desmoronar o muro que separa o tempo pessoal do tempo objetivo. Uma vez que isso aconteça, a vida de todos os dias poderá ser transformada na vida eterna, aqui e agora. Esta possibilidade surpreendente torna o mistério do tempo importante para todos. Cada um de nós cria uma relação única com o tempo e, no entanto, a nossa origem é intemporal. Se conseguirmos olhar para além da ilusão criada pelos relógios, a corrida contra o tempo chegará ao fim e o medo da morte será erradicado de uma vez por todas.